A aula de hoje é vírus. Alguns exemplos de doenças que podem ser causadas. Essa aula é a aula 1. A aula 2, eu vou entrar em um assunto diferente, mas lá na frente eu vou voltar no vírus, mas só mais lá na frente, e vou falar só do coronavírus, beleza? Como tem muita coisa que ainda não está bem evidenciado, se você souber o que é um vírus, aí sim fica mais fácil de entender depois o que o coronavírus representa pra gente, tá? Então você vai usar o seu entendimento de hoje para poder aprender um pouquinho sobre como se defender do coronavírus. Então, aqui eu coloquei algumas coisas já prontas pra gente não perder tempo escrevendo. Doenças infecciosas. Algumas doenças infecciosas, elas podem causar surto. Qual é a diferença entre surto, epidemia e pandemia? Tá? Para depois você saber, eu devo me assustar ou não. O surto é um aumento inesperado. Então, de uma hora para outra, começou um surto de gripe. Começou a gripe aviária. Começou um surto de tal doença, febre amarela. Então, um surto pode ser de qualquer coisa. Já a epidemia é quando esse surto, ele acontece em várias regiões. Então, poxa, aconteceu um surto, por exemplo, da dengue, né? Tá acontecendo um surto da dengue no Amazonas, depois foi lá para o Paraná, depois foi lá para o DF. Então, nesse caso aí, quando esse surto vai pegando várias regiões, a gente chama de epidemia. E a pandemia, que é a nossa, que é o que a gente que é o que está acontecendo com a gente nesse momento já faz um tempinho, né? A pandemia é quando essa epidemia, ela se espalha, mas ela não se espalha só naquela população, só naquela região. Ela pode ter uma disseminação mundial, ok? Então vamos lá, que é o caso da gripe suína e da Covid-19, que é coronavírus, tá? Então, aí eu coloquei aqui para vocês, os vírus, eles atualmente, a gente tem cerca de 3.600 espécies diferentes de vírus. Ele vem do latim, que significa fluido venenoso ou ainda toxina. Então, olha o poder que ele tem, certo? Tudo, absolutamente, tudo que vocês conhecem, que tem vida, a gente chama de seres vivos, ele é feito de célula. Todos os seres vivos são feitos de célula. Como é que tá indo aí, gente? Me fala aí, Letícia, se tá dando para escutar, se eu tenho que falar mais alto, como é que tá? Se a imagem dá para ver, se tá ruim. Esse vídeo depois eu vou gravar e colocar lá no Instagram, que não deu para colocar nos dois ao mesmo tempo, beleza? Então vamos lá. Seres vivos. Também tô com saudade de vocês. Rick, lindo. Os seres vivos, todos eles são feitos de células, certo? Como é que é a célula? Vocês acostumaram a conhecer aquela célula bonitinha lá de célula, certo? Aqui pode ser uma célula da glia, por exemplo, que é do sistema nervoso. Então, ela também vai ter a membrana, que é essa parte que envolve a célula. Ela vai ter o citoplasma com suas organelas. E vai ter o núcleo, que é onde vai ter o material genético. Isso aqui, na verdade, é o que todos os seres vivos possuem. Alguns têm só uma célula, que é o caso da bactéria. Bactéria não é vírus, protozoário não é vírus, tá? A bactéria, ela é diferente também. Mas, o que acontece? Todos esses seres vivos, eles precisam de um material genético, que é o DNA e o RNA. Como eles têm o material genético, o que acontece? Eu vou ter lá uma célula, que ela vai começar a se reproduzir em duas, exatamente iguais. De 2, 4, também iguais, fazendo seu clone. Por quê? E a gente chama isso aqui de metabolizar. Metabolizar, ela vai fazer um clone dela mesma, ou vai misturar com outro, dependendo da célula, e vai fazer células diferentes, certo? O que acontece nessa metabolização? Para fazer essa metabolização, aqui no material genético do núcleo, ou dentro da célula, que é o caso dos procariontes, que é a bactéria, ela tem que ter o DNA e o RNA. E o que acontece com o núcleo? O núcleo é diferente, com o vírus. O vírus é diferente de tudo. Primeiro, para alguns, ele não é considerado um ser vivo porque ele não tem célula. Então, ele é um ser acelular, certo? O que é um acelular? O material dele não é o mesmo material de uma célula. E qual o material, Simone? Qual é o material de que é feito
um vírus? Então, o vírus, ele vai ter o seguinte, ó. Ele vai ter essa membrana aqui, que não é a mesma membrana da célula. A gente chama de capsídio. Capsídio, esse aí é um cachorrinho que eu tenho, tá? Que tá chamando ali. O capsídio, vai lá ver se tem alguém na porta. O capsídio, que é uma cápsula de proteína. Então, ao invés da membrana celular, ele vai ter uma cápsula de proteína. Essas proteínas, eu vou explicar lá na frente quais são essas proteínas. Por isso que ele é muito complicado. Aquela coisinha que vocês estudaram lá da membrana é bem diferente do vírus. Então, ele tem uma cápsula de proteínas, que seria essa parte aqui, ó, que envolve todo o... como se fosse uma cápsula, né? O próprio vírus. Essa parte que eu coloquei aqui de fora, isso vai depender, cada vírus é diferente do outro. Então, ele vai ter o capsídio, que é uma cápsula de proteína, e vai ter o material genético. Ah, mas se ele tem material genético, ele pode se reproduzir igual uma célula? Não, ele não metaboliza. Por quê? Porque esse material genético dele não é DNA e RNA, não. É DNA ou o RNA. Ele não tem os dois materiais genéticos. Então, automaticamente, ele também não consegue se reproduzir. Então, eu vou ter um vírus de DNA ou um vírus de RNA, certo? Por isso que para ele se reproduzir, ele vai precisar de quê? Ele vai precisar de uma célula. Então, ele vai infectar essa célula, ele vai usar o material genético dessa célula para poder ele se reproduzir. Por isso que a gente chama que o vírus... Aqui, Vitor, por favor. Ó, é um parasita intracelular obrigatório. Ou seja, para o vírus existir, ele vai ter que entrar. Ele vai ter que entrar na célula, certo? Para poder utilizar o material genético da célula. Então, eles não são acelulares. Esse slide já está lá na sala virtual, tá? No Class. Apresentam uma cápsula de proteína, pode ser um DNA ou um RNA, e também essa questão do envelopado. Aqui tá, ó. O vírus, o que que acontece com ele? Quando ele tem essa partezinha aqui, como se fosse... onde ele vai se ligar às células, a gente chama de um vírus envelopado. E tem alguns que não tem essa segunda membranazinha aqui, essa segunda partezinha aqui, que é um envelope, então a gente chama de encapsulado. Então, é um vírus que já é uma cápsula, que é o caso dos vírus, de um dos vírus que vocês vão ver agora. Vai ter, pela reprodução dos vírus, eles podem ser um vírus que vai ser DNA ou um vírus que vai ser RNA. Quando o vírus é DNA, a gente chama de adenovírus, certo? Ó, aqui eu tenho, volta aqui de novo, Vitor. Aqui eu tenho alguns exemplos de vírus, né? Vírus da cachumba, da varíola. O primeiro vírus a ser descoberto foi justamente esse aqui, o vírus do tabaco, certo? O que nós vamos ver agora é esse vírus aqui chamado bacteriófago. Então, volta aqui para mim, Vitor. O vírus bacteriófago é um vírus DNA. Então, se ele é um vírus DNA, a gente chama de adenovírus. Por que adeno? Porque DNA, na verdade, está em inglês. Eu sempre brinco com os meninos, né? Desoxynucleic acid. Em português, é ADN. Então, se você encontrar DNA ou ADN na sua prova, é a mesma coisa. Aqui está em inglês, aqui está em português. E o que significa ADN? Ácido desoxirribonucleico. ADN. Certo? Então, ele é chamado de adenovírus. Um exemplo é esse aqui, que eu vou mostrar para vocês agora, que é o bacteriófago. Tá? O bacteriófago é um vírus que ataca principalmente as bactérias. Qual o vírus mais nocivo? Que contém DNA ou RNA, Rick? Então, depende muito. A maioria dos que são mais complicadinhos é o RNA, que é justamente o que a gente está vivendo aí, que é o Covid-19 e também o HIV, né? São vírus RNA. Você vai ver aí na frente, eu vou te mostrar alguns vírus, depende muito do vírus, né? Porque, por exemplo, o influenza vírus, que é o vírus da gripe, é RNA, mas tem gripe que não mata, né? Ok? De nada, Gabriela Jacobina, linda, saudade de você. Então, vamos lá. Vamos fixar aqui na aula. Quantos minutos já, Vitor? Não sei, não tenho ideia, nem eu. Então, vamos lá.
Vou tentar ser mais objetiva, tá? O bacteriófago, como é que ele vai... esse aqui é o HIV. Eu vou voltar lá no bacteriófago já para vocês, que eu vou explicar como é que o vírus DNA se reproduz, tá? Esse aqui é o vírus da AIDS. Tá vendo como eles são diferentes? Né? Esse aqui é um vírus capsulado. E esse aqui é um vírus envelopado. Aqui já deu para ver a diferença. Olha, o material genético vai estar aqui dentro. O material genético desse fica aqui dentro. Qual é a diferença de um vírus? Esse aqui é o do HIV, vírus da gripe. Quero vir diretamente aqui, ó, no vírus DNA, que é o bacteriófago, T4. Aqui eu tenho uma cápsula dele, que é a parte de proteína, certo? A bainha, coisa e tal. O que ele vai fazer? Ele pega essas caudas dele aqui, prende na célula e automaticamente ele injeta o material genético na célula, certo? Quando ele faz isso, volta lá. Quando ele faz isso, ele injeta, como ele já é um DNA, então ele injeta o DNA na célula. O que a célula vai fazer? Volta aqui, Vitor. Vamos supor que aqui a gente tenha um vírus capsídeo aqui, beleza? Que é material genético. Tarará, 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 tarará. Eu tenho que fazer... Vocês sabem que minhas aulas têm que ter efeitos especiais, certo? Então, aí aqui tá a célula, dando bobeira. Para esse vírus não infectar essa célula, o que ele vai ter que fazer? Você tem que ter uma barreira. Como chama essa barreira? Imunidade. Quando você está com a imunidade boa, você está protegendo sua célula. Isso eu estou colocando um exemplo geral, tá? No caso do bacteriófago, é lógico que ele ataca mais bactérias e fungos. Mas como é que ele faz? Ele é um vírus DNA, então ele já tem aqui o material genético DNA. Então, ele vai pegar esse DNA, se a imunidade estiver baixa, o que ele vai fazer? Ele se prende aqui na célula e automaticamente ele injeta o DNA na célula. Aí, o que a célula vai fazer? O que a célula vai fazer, Simone? Então, quem entrou agora? Que linda! Oi, Pedro. O que a célula vai fazer? Uma célula normal, igual eu falei, ela reproduz células normais, faz seu clone. De uma faz duas, de duas faz quatro, e assim sucessivamente até formar o organismo. Organismos pluricelulares. Unicelular, ela só faz, na verdade, quando ele é unicelular, como é que ela se faz? Ela só faz a bipartição ou cisciparidade. Então, dessa divisão aqui, se não óculos não, tá? Ela vai fazer duas. Só que ela não tem núcleo. O material genético dela é solto no citoplasma. Mas aí ela vai fazer um clone dela mesma. Então, isso aqui são reproduções de célula. Quando o vírus ataca uma célula, o vírus DNA, ele injeta o material do DNA aqui e essa célula, ela assume aquele DNA. E na hora de ela reproduzir, ao invés dela reproduzir duas células, ela vai reproduzir o quê? Vírus. É lógico que isso aqui tem toda uma fase aí que em sala de aula eu explico melhor, tá? Como é que vai fazer no caso do bacteriófago. Mas é só para vocês entenderem como que ele vai fazer, tá? Então, aqui ele vai reproduzir vírus. Para vocês terem uma ideia, por exemplo, o bacteriófago, em uma hora, ele pode reproduzir de 100 a 200 vírus. Em uma hora. Uma hora. Você está dormindo e está reproduzindo. E no caso do DNA, ou do RNA? O RNA é um vírus diferente. A gente chama o RNA, Vitor, na tela. A reprodução do vírus, o RNA... Tem alguém falando comigo? Olha lá. O RNA, a gente chama o vírus de retrovírus. Retrovírus, porque é um vírus a reversa. Ele vai fazer a transcriptase reversa. Amém? Vou escrever aqui. Baixa aí para mim, Vitor. O retrovírus, ó, RNA. O RNA chama-se, em português, é ARN, a mesma coisa do DNA, né? O que muda aqui a sigla. Então, vai ser um ácido também ribonucleico. RNA, ácido ribonucleico. Aqui está em inglês, aqui está em português. Eu coloquei como exemplo o influenza vírus, que é o vírus da gripe. Bom, como que vai acontecer a reprodução do vírus do RNA? Então, antes da gente explicar isso aí,
Olha só. Lá no primeiro ano, essa é matéria do segundo ano. Vírus é matéria do segundo ano. Mas no primeiro ano, para você saber um pouquinho de vírus, entender os vírus, vou ter que voltar aqui uma revisãozinha para vocês no código genético. Se tiver alguma pergunta, baixa para eu ver. No código genético, certo? Então, ó, o código genético se trabalha com o quê? Com ácidos com ácidos nucleicos, né? O ácidos nucleicos eu vou ter lá o DNA, que são açúcares, e o RNA. Lembrando para vocês, o código genético do DNA, eu tenho a citosina, lembra? Que faz par com a guanina, e a adenina, que faz par com a timina. Ela falou que não tá conseguindo ver ela. Não tá conseguindo? Aí não dá pra ver, não. Não dá pra falar com quem não tem que ser pelo Face. Bom, aí o que que acontece, ó? Já o RNA vai ter uma mudançazinha aqui, ó. A citosina continua fazendo par com guanina. Não dá pra... Aí você teria que rever uma aula sobre ácidos nucleicos, tá? Só tô relembrando aqui. E a adenina com a uracila. Qual é a diferença do RNA e do DNA? No DNA eu vou ter a timina e no RNA a presença da uracila. Porque aí na hora da ligação química, como eles são, o DNA e o RNA são proteínas, então açúcares, né? Mas o que vai acontecer? Eles vão formar proteínas ali. O nosso código genético, na verdade, é feito da seguinte forma. Vamos colocar um exemplo aqui de um código genético. C, G, T, A, C, C, T, T, A. Aí eu pergunto, esse código genético aqui, ele está em DNA ou RNA? Alguém vai me responder aí? DNA ou RNA? Se eu tenho um código genético C, G, T, A, C, C, T, T, A, ele é DNA ou RNA? Bora, eu quero saber quem vai me responder. Nenhum? Arrisca aí. Poxa vida, lógico que ele está em DNA. Por quê? Porque ele tem timina, ele não tem uracila. Beleza? Então agora eu vou fazer os pares. O que é isso aqui? Isso aqui é uma fita de DNA. E vocês lembram dessa imagem? Tem até em alguns livros de biologia, na capa já tem essa imagem. Só que ela tem essa imagem com ligações aqui. Então, ó, cada fitinha dessa aqui representa DNA. Ah, Gabriela. É isso aí, DNA, Gabriela. Cada fitinha dessa aqui representa uma fita de DNA. Então, vamos colocar aqui, ó. C, G, T, A, C. Lembrando que eu não estou dando aula de código genético, eu estou só para explicar os vírus, tá? É só uma revisão aqui. C, T, T, A. 369. Então, coloquei aqui, isso aqui é essa fita. Só que essa fita, o que é que vai... Eita, DNA, Arthur, Letícia, ó, Vitória. Muito bem. Demorou um pouquinho, mas agora eu tô vendo. Então, aí eu vou fazer parzinho, beleza? Lembra dessa história? Então, ó, se é um DNA, eu vou fazer uma dupla... Opa! Essa dupla S para poder fazer a ligação, eu vou ter que fazer a ligação aqui também. O C faz par com o quê? Com G. O G, C. Onde eu tenho timina, vai vir o quê? A adenina. Onde eu tenho adenina, vai vir timina. Onde eu tenho a citosina, guanina. C, G, T, A, T, A, T. Formou o quê? Uma dupla hélice de DNA. O que é isso, meu Deus do céu? Isso aí é isso aqui que vocês conhecem, que vocês veem nos livros, ó. O C fez par com o quê? Com G. O G fez par com o quê? Com C. O T com A, o A com T, o C com G, o C com G. Olha, meu filho tá fazendo psicologia e teve essa aula de psicologia, hein? O T com A, na verdade, Vitor? O T com A e o A com T. E ele lembrou de mim. Pronto. Aqui eu tenho uma dupla hélice de DNA. A partir daqui, para que serve isso? Ó, rapidinho aqui, ó. Uma célula, o material genético vai estar aqui. Na hora da divisão celular, essa célula aqui, esse material genético aqui, que é a cromatina, ele vai virar cromossomos, beleza? Nos cromossomos, eu vou ter
um material genético. Esse material genético é esse código. Esse código é que vai determinar quais as características. Quais as características, seja do vírus, seja de qualquer ser vivo. Plantas, animais, bactérias ou do vírus, beleza? Então, é assim que ele vai fazer a codificação. Então, quando ele injeta o material genético aqui, como ele tem um DNA, ele já faz a dupla hélice, automaticamente fabrica vírus. E o RNA? Olha só, daqui, para ele sair do núcleo, quando a célula vai se dividir, para ele sair do núcleo, o que vai fazer? Esse material genético... Estou boiando na água, consegui agora. Tem problema não, Wanda. Depois eu tô filmando, tá? E depois, essa aula é de vírus, é do 2º ano, serve para o PAS 2 e serve também para o Enem. E para quem vai fazer o Enseja, tá bom? Então, ele serve para tudo. Não é remédio não, mas serve para tudo. Vamos continuar, tá, Wanda? Depois eu coloco lá no grupo. No grupo não, na sala virtual. Bom, aí o que acontece aqui? Para esse código sair do núcleo e ir para o citoplasma e daqui passar para essas 2 células, quem vai fazer isso é o RNA. Porque o DNA ele só faz a codificação. O RNA é quem leva a mensagem. Então, quando ele faz isso aqui, ó, aí esse código de DNA vai ser transferido para o RNA. Aí tem o RNA ribossomial, tem o RNA mensageiro, que é o que vai transferir a mensagem, e o RNA transportador, que é o que vai transportar a mensagem para poder ela chegar nessas 2 células aqui, ou no caso aqui dos 2 vírus, certo? Então, ó, a diferença agora, é bom que eu estou lembrando para vocês também sobre o código genético, ó. O G vai fazer par com o quê? Agora eu quero o RNA. E o G vai ser C? Continua sendo C. Se alguma pergunta, me avisa, Vitor. O C, G. E o A? Não tem T em RNA, ó. Não existe a timina. Então, agora, no lugar do A, vai vir a uracila. No lugar do T, no T vai ser A, que a adenina existe. C, G, G, C, G, C, A. No lugar do A, U, A, U. Lembra que é o cachorrinho. E a timina, a adenina. Beleza? Então, ó, tenho presença de uracila, RNA. Tenho presença só da adenina, DNA. Tenho presença da timina, DNA. Tenho presença da uracila, RNA. Beleza? Eu fazendo ao vivo, não pode nem errar. Bom, então, esse é o código genético que vai ser transferido aqui para poder ele fazer vírus. E no caso, quando for... Depois eu tiro fotinha para vocês, tá bom? Quando acontecer de ser esse código genético aqui, ó, aí vai vir outro código genético. O Covid-19 não é de Deus, não é à toa que... O que significa? Fluido venenoso. O que significa? Vírus, toxina. E o Covid-19, ele é um vírus RNA. Então, ele não é tão simples. Aqui eu tenho as proteínas, vou saber qual é o código genético, vou estudar aquele vírus, que é o que o pessoal está fazendo agora, e saber o que eu faço para atacar essas proteínas, o que eu faço para atacar esse vírus, pelo seu código genético. É isso aqui que os cientistas estão estudando para saber como acaba com a Covid. Só que não exatamente esse caso. Aqui eu coloquei um vírus DNA. E se o vírus for RNA, que é o caso da influenza vírus, que é o caso da Covid-19? Ele é um vírus RNA. O que significa? Ele é um retrovírus. Não só ele, como o vírus da AIDS também, e de todas as gripes, né? Retrovírus. O que significa? Significa que, para você entender o retrovírus, ele vai ter que fazer a chamada transcriptase reversa. Amém? Quem está falando comigo? Aula para o primeiro vai ser a próxima aula. Depois terceiro. É porque eu tinha que começar com vírus, né, gente? Então, olha aqui, ó. O que ele vai ter que fazer? Um RNA, ele vai ter que fazer... Ele é um retrovírus. Aqui, Vitor, ó. Normalmente, os retrovírus, eles são vírus envelopados. Ele tem esses envelopes aqui que se liga a sensores da célula e faz com que a célula deixe esse vírus entrar.
Quando ele entra, ó, influenza vírus. Quando a célula ela vai sofrer essa invaginação, os meninos riram quando eu escrevi isso no quadro, que é justamente deixando, ó, essa abertura aqui que deixa o vírus entrar. Quando ele entra, porque ela se ligou aqui e achou que poderia, entendeu que esse vírus não era mal, deixou ele entrar, isso é um vírus RNA, igual da Covid. Ele é um vírus envelopado, então lá dentro ele liberou esse envelope. E o que faz esse envelope? Vai fazer com que o vírus trabalhe, ou a célula trabalhe para esse vírus, só que a partir do RNA. Aí, ó, por isso que ele é chamado de retrovírus. Ela vai fazer, na verdade, a transcriptase reversa. Tô acabando, só mais 2 minutinhos. Reversa. O que é isso? A transcriptase reversa é fazer tudo isso, só que ao contrário. Ele não tem DNA, ele tem RNA. Então, ele vai trazer um vírus com código em RNA, que é outro vírus. Então, vai ser o quê? C, C, U, G. Tem T? Não tem T, mas tem A. A, C, U. Ele vai ter que transformar esse aqui em DNA, e esse DNA é um DNA desconhecido, certo? E a célula vai trabalhar fazendo vírus RNA. E vai multiplicar milhares e milhares de vírus por aí. Beleza? Ó, antes da gente terminar, coloquei aqui algumas doenças causadas por vírus: AIDS, dengue, sarampo, febre amarela, poliomielite, varíola, H1N1, Covid, que são gripes, HPV, papilomavírus. Se liga aqui no slide que vocês têm para eu terminar. Ó. Então, aqui nós temos alguns exemplos, ó. Aqui o vírus da rubéola, tá? Muito cuidado que a mulher, quando tá grávida, se adquirir vírus, às vezes o feto pode causar, além de malformações, às vezes o bebê também pode nascer cego, beleza? Dengue. Existe dengues diferentes, né? Fases diferentes da dengue. Quem nunca teve a dengue, quando tem a dengue a primeira vez, vai ter os sintomas de uma gripe. Parecido, só que com outras coisinhas a mais. A dengue hemorrágica é para quem já teve a dengue, quando vai ter dengue de novo, pode ter a dengue hemorrágica, que é uma dengue mais complicada. Por quê? Porque ela vai causar hemorragias internas, por isso que é mais fácil vir ao óbito quando é uma dengue hemorrágica, ok? Aqui um outro exemplo de vírus. Não vou explicar as doenças, porque já está muito prolongada a aula. O vírus da herpes, que pode ser na boca. Quando a pessoa tem uma ferida que nunca cicatriza, que você não vê aquela cicatrização daquela ferida, ela é vermelha, ela pode ter um pouco de secreção, e de repente ela desaparece, depois ela aparece de novo, pode ser herpes. E a herpes se pega. Vírus, gente, sabe qual é o problema? Esse aqui é um vírus labial, um vírus nos olhos também. Herpes, tá? Herpes labial e herpes no olho. Só na sala de aula mesmo. Bom, volta. Então, é porque tinha no labial, tinha a herpes no olho e tem a herpes também genital. Aí eu não quis mostrar a genital, porque eu não sei quem está assistindo, beleza? Dependendo do horário, dependendo dos alunos, a gente pode mostrar. E esse aqui é o papilomavírus, HPV. As meninas até estavam se vacinando ano passado e anos anteriores contra o papilomavírus. Aí você falou, o que é isso, professor? O papilomavírus são verrugas. Só que esse cara, ele é uma coisa, ele é da Índia, é um caso à parte. O papilomavírus, normalmente, ele acontece, são verrugas que dão na parte genital. E é transmissível sexuadamente, pelo sexo, certo? Nesse caso aqui, ele adquiriu o papilomavírus e ela simplesmente se espalhou no corpo dele, principalmente nas mãos e nos pés. Ele é chamado de homem-planta, né? Ele até cortou depois, ó, mas infelizmente voltou. Por quê, gente? Qual o problema do vírus? Agora, para encerrar, é comigo, Vitor. Qual o problema do vírus? O vírus é o seguinte, ó. Por que a gente deve se preocupar com o vírus? Aí vocês viram como é que ele é complexo. Ele é tão diferente da célula, ele é tão complexo. Mas o que acontece com o vírus? O vírus, uma vez adquirido, ele não sai do corpo. Quem nunca teve gripe? Quem teve gripe só uma vez na vida? Ninguém.
Por isso meu medo em relação à Covid é uma gripe. Quem diz que quando ela ficar bom, a pessoa não vai ter novamente? Se a pessoa, quando nasce, a partir do momento que nasce, ela pode ter uma gripe ou um resfriado, que é um vírus mais leve. E daí então ela vai ter sempre. Porque o vírus ele pode ficar inerte no corpo até que você tenha uma imunidade baixa. Quando tem imunidade baixa, ele ataca a célula. E o que vai acontecer quando ele ataca a célula? A gente fica doente. Quando a pessoa tem... vou botar um exemplo da AIDS. Quando a pessoa pode ter o vírus, que chama-se HIV, vírus da imunodeficiência adquirida, e pode não ter AIDS. Porque o HIV é o vírus, então a pessoa pode ter o vírus até 10 anos dentro do corpo, e se tiver com imunidade, ok? Que é o que o pessoal fez a medicação para que aumentasse a imunidade, não atacasse as células, a pessoa pode viver até 10 anos com o vírus do HIV e não morrer. Mas a partir do momento que ele ataca a célula fabrica esses vírus, aí a pessoa começa a ter a doença. Que a doença chama-se AIDS. O vírus chama-se HIV, mas a doença chama-se AIDS. Então, enquanto a pessoa não tem a doença, ela pode ter o HIV, é positivo para o vírus, mas não tem doença. Não tem os sintomas. É o que o pessoal chama de assintomático. A mesma coisa no Covid. A partir do momento que a célula foi atacada e ele começa, no caso da AIDS, o que ele faz? A célula, ele acaba com a imunidade, as células imunes da pessoa. Então a pessoa acaba ficando muito fraca. Então ela começa a ficar doente. Ficar doente de qualquer coisinha, ela adoece. Então, doenças simples do pulmão, doenças de coração, e aí vai aumentando até causar a morte da pessoa. Aí vai para a doença respiratória que vai. A Covid, depois a gente vai falar só dele, mas o que ele faz? Ele pode estar ali na pessoa, que são as pessoas mais novas, mais fortes, mais resistentes, né? Por isso que elas são assintomáticas. A pessoa pode ter adquirido o vírus, principalmente as crianças, na sua casa, aqui em casa. Adquiriu o vírus. Mas como ela é forte, ela é resistente, ela é novo, saudável, não ataca o vírus, ou não ataca a célula dele. Então ele está ali, ó, com o vírus. Mesmo tendo adquirido, ele não adquiriu a doença. E quando a pessoa é fraquinha, está com a imunidade baixa, igual eu estava essa semana passada, e está com esse vírus, ele ataca a célula e faz a célula trabalhar para ele. E de que forma? Ele ataca as células e vai para o aparelho respiratório. Então ele pode causar problemas no pulmão seríssimo, que é onde vai dar a falta de ar, e também pode dar problemas como pneumonia e tudo mais. Beleza? Bom, acabou a aula por hoje. Foi muito bom, espero que vocês tenham gostado. E dependendo da aceitação de vocês, eu posso fazer uma nova aula. Lembrando que a próxima aula vai ser pro primeiro ano. E quem está no segundo ano do matutino, lá no 2, que está sem professor de biologia do segundo ano, e também não teve essa aula do primeiro ano, vou terminar aquela apostila lá que é sobre ecologia para vocês, tá bom? Beijo, acabou por hoje.